Boa noite, está começando mais um programa Ponto de Vista. Eu sou o Rui Alves e apresento esse quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a produtora TC Multimídia. Dados recentes revelam que mais de 50% da força do mercado de trabalho no Brasil é composta por mulheres. Em Goiás, apenas cerca de 30% de mulheres ocupam cargos de lideranças de frente a empresas do segmento do ramo imobiliário. Hoje nós vamos falar sobre a presença feminina no ramo imobiliário. Para bater esse papo, nós convidamos aqui a arquiteta Carla Patrícia. Carla, boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por vir aqui para colaborar um pouquinho com a gente sobre o seu ponto de vista desse assunto que é importante, da presença feminina no mercado imobiliário. Um prazer estar aqui, Rui. Obrigado pelo convite. Para te apresentar um pouquinho para quem está nos assistindo, Carla Patrícia é arquiteta e urbanista, é sócia-diretora da Nordem Arquitetura e líder de uma equipe de 30 arquitetos. Mas no seu currículo tem um fator aqui que eu achei o mais curioso e o mais bonito. Mãe de 2 crianças. Sim, eu sempre coloco isso no currículo. Essa é a terceira função que ocupa a cabeça o dia inteiro, né? Ocupa espaço, ocupa energia e é o projeto mais longo e mais importante que a gente acaba fazendo, né? São os filhos, a criação deles, tornar eles seres humanos melhores. É o projeto para a vida, né? É o projeto para a vida. Ad eterno. Isso. Mãe do? Joaquim e da Laura. Laura. Joaquim tem 8 e a Laura tem 1. Nossa, então tá aí. A diferença foi grande. Teve que recomeçar tudo de novo. Começar tudo de novo, como se fosse um novo projeto. Parecia que nunca tinha tido o outro filho, assim. Foi um início do zero mesmo, assim. A gente limpou a mente, assim, começou de novo. Até porque se passaram muitos anos e o momento de vida ali era outro também. Então, assim, a cabeça era outra, o tempo, a idade. Então, foi bem diferente. Muito bom. E é duro, pesado, mas você também tem um companheiro que te ajuda, né, nesse projeto. Tenho meu esposo, Vinícius, que me ajuda. Inclusive, a gente trabalha um do lado do outro, porque a gente trabalha em áreas afins. Então, acaba que a gente entende muito o que o outro está fazendo e na parte ali de criar os filhos, de educar e de estar junto ali no dia a dia, a gente divide muita coisa. Então, assim, é quem me ajuda a ser uma dessas poucas mulheres que estão nessa liderança. Sim, então você hoje, já entrando então no assunto das poucas mulheres, pelo menos diante da pesquisa que a gente trouxe aqui, em que cerca de 30% das mulheres ocupam cargos de liderança no segmento imobiliário no estado de Goiás, você hoje está como sócia-diretora de uma das maiores empresas hoje de arquitetura do estado de Goiás, que é a Nordem Arquitetura. Isso. A Nordem acho que eu posso falar, é uma das maiores do Centro-Oeste. No nosso mercado imobiliário, em questão de metros quadrados, atendimento de clientes, quantidade de clientes, portfólio e lançamentos que a gente tem no mercado, nós somos um dos maiores escritórios do Centro-Oeste. Hoje tem quanto tempo de mercado a Nordem? A gente, como Nordem, estamos no mercado desde 2014. Esse ano a gente completa 10 anos. Mas o meu sócio Paulo Renato, que é o sócio fundador da empresa, ele está no mercado desde 2002, então tem muito tempo. Muito tempo, 22 anos de mercado. Isso. E aí depois teve algumas mudanças de nome, inclusive, e a entrada de novos sócios. Ele foi tendo mudanças no quadro societário das empresas, nome de empresa. A Nordem nasceu em 2014, em 2016 eu me tornei sócia junto com os meus outros 4 sócios. E aí a gente forma esse time de 6 sócios nessa empresa agora. Certo. E a gente no bastidores está até batendo um papinho, mas já trazendo aqui, a sociedade da Nordem também, ela é um pouco atípica do mercado, né, nesse ponto. São 6 sócios, só que a maioria é de mulheres. De mulheres. Nós somos 4 mulheres e 2 homens. E, assim, essas 4 mulheres, modéstia à parte, fazem um papel muito importante ali, porque 3 delas são líderes ali, né, de equipes. Então, a gente tem a Nicole, que é líder de projeto executivo, a Sara é líder de projeto legal, e a Suzy está ali junto com o Paulo na liderança de criação. E a Suzy, ela tem muitos anos de formada, muitos anos de mercado. Ela é uma pessoa que já tá aí tem muito tempo, assim. Então, o Paulo Renato é o irmão mais novo dela, inclusive, foi fazer arquitetura por conta dela.
Então, assim, ela já teve essa influência como mulher dentro de casa, até por irmão, e fazer a mesma faculdade que ela tinha feito, né? E foi daí que surgiu, né, de certa forma, a Nordem, porque foi fundada por ele. Então, nós somos 4 e nós temos muitas mulheres trabalhando com a gente, assim. Vou jogar por alto aqui, lembrando aqui rápido, nós temos 2 sócios e temos 3 colaboradores homens. O restante é tudo mulher. De um corpo de mais ou menos... De um corpo de mais de 30 pessoas. Mais de 30 pessoas. Então, vamos colocar aqui 10% então, dos colaboradores é de homens. Nós temos muitas mulheres no escritório. E assim, é um time muito legal, porque, igual a gente estava conversando aqui antes, é um time que tem uma energia parecida, porque ou a maioria ou é casada, ou já tem filho, ou quer ter filho. Então, assim, a gente tem mais ou menos a mesma vibe ali. Isso é muito legal. Você falou de 3 mulheres líderes lá, mas esqueceu da 4ª. Você também faz um papel de liderança, né? Eu falei das sócias. Eu faço parte da equipe de interiores e paisagismo, sou a líder da equipe, a diretora da equipe. Comecei essa equipe do zero, porque quando eu me tornei sócia do Paulo, a gente só fazia parte de arquitetura, a gente não fazia parte de interiores. Tinha um outro escritório que era parceiro para fazer essa parte. E aí eu falei, Paulo, eu viro sua sócia, mas eu quero fazer interiores. Então a gente vai abrir um departamento de interiores dentro da Nordem. E aí na época ele ficou meio assim, será que vai dar certo? Porque eu era muito boa em fazer projeto de arquitetura. Certo. Era o que eu fazia há muitos anos. E aí eu falei, não, mas eu quero fazer interiores, eu fiz uma pós-graduação nisso, eu gosto da área, eu acho uma área interessante, eu quero trabalhar. E aí eu fui treinando, né? Fui contratando pessoas, treinando, uma saía, voltava, chegava outra, treinava e fui formando essa equipe que eu tenho hoje. Que são pessoas, assim, excelentes, que estão comigo já tem bastante tempo, que eu gosto bastante. A minha coordenadora, inclusive, foi minha estagiária, que é a Renata. Hoje ela aí se formou, veio trabalhar com a gente. Hoje ela é coordenadora, praticamente... Eu passei, assim, 50%, 60% do meu trabalho para ela fazer. E faz muito bem. É conhecida nesse mercado imobiliário, pelos clientes nossos. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter treinado essa galera. Foi muito legal, assim. É uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito dentro da Nordem. Agora, uma curiosidade que me trouxe... Não sei se teve isso, chegou até algo nesse sentido, durante a formação dessa nova sociedade da empresa para a Nordem e a chegada dessas novas sócias com o Paulo, né, que era o fundador, houve, chegou a ser conversado dele ter o desejo de ter sócias mulheres, ou foi porque o momento tinha pessoas qualificadas a sócios e que na sua maioria eram mulheres? Foi exatamente isso, na verdade. As pessoas que trabalhavam com ele, que eram de postos de gestão, vamos dizer assim, né, pessoas estratégicas para ele chamou para ser sócio. Em 2015, a gente teve um baque no mercado imobiliário muito grande, assim, né, no mercado, na economia geral. Sim. Mas o mercado imobiliário de Goiânia sofreu bastante e a empresa sofreu também. Então, assim, a solução que o Paulo viu para não perder a equipe, né, pra gente não sair, porque ele realmente não ia conseguir arcar com os custos e tudo mais, foi chamar a gente para ser sócio. E aí quem quis assumir o BO, né, foi. E eu tinha acabado de ter o Joaquim, tinha acabado de voltar da licença maternidade, mas eu falei assim, a minha chance agora de ser dona do escritório. Né? E não continuar sendo sempre, a Carla é uma funcionária que é de qualidade, que sabe fazer tudo direitinho, que a gente pode confiar, mas sempre ser aquela funcionária. Eu queria ter algo mais. Então foi a oportunidade que eu vi, assim, e aí mais ainda, a oportunidade de fazer uma coisa que eu realmente queria fazer, que era interiores. Certo. Então eu falei, não, beleza, eu viro sua sócia, se eu puder fazer isso, posso? Aí ele, não, concordou, beleza, e eu entrei. Foi, mas então, colocou uma condição. Eu coloquei a condição. Eu falei, eu quero ser, mas eu vou fazer isso. E foi duro construir isso do zero, porque a arquitetura já estava muito bem fundamentada dentro do escritório, até porque eu também estava ajudando a fazer isso. Então, toda a parte de projeto executivo de arquitetura já tinha desenvolvido checklist, modelos, detalhes e etc. Já estava tudo andando direitinho. Eu tinha construído muita coisa lá dentro. E aí eu larguei tudo aquilo ali para começar de novo um novo departamento que era interiores. Certo. Então, assim,
loucura, né? A pessoa vira sócia, monta um departamento que não tem nem funcionário direito e tal, mas deu muito certo. Hoje a gente tem uma equipe grande, assim, de interiores, e funcionando e fazendo todos os projetos que a gente pega de interiores, prédios e tudo, assim, a gente tem muito projeto rodando dentro do escritório. E uma curiosidade, como que foi o seu início na empresa antes de se tornar Norda? Como que era o nome da empresa antes? Era Capa Arquitetura. Pois é, você iniciou lá como uma funcionária e aí se tornou sócia da empresa na nova modelagem dela. Sim. E como é que foi o seu início na arquitetura, o seu início nessa empresa e que te projetou até esse cargo de liderança lá dentro? Eu me formei na UEG, então quem formava na UEG, quem estudava na UEG naquela época, estudava integral. A gente não conseguia muito estágio, porque a gente tinha aula até no sábado. Então ninguém queria contratar estagiário que tinha aula até no sábado e às vezes tinha aula todo dia, o dia inteiro, porque o estagiário trabalhava. Então eu só consegui estágio no 7º período, eu não consegui um estágio no escritório. E aí eu fui trabalhar no Correio. E eu adorava o ambiente de trabalho do Correio, muito legal e tal, mas eu aprendi que eu não queria fazer concurso. Eu queria trabalhar em algum lugar que eu fizesse um projeto de cada vez. Entendi. Eu sempre fui assim meio ansiosa, então eu não gostava de ficar sempre fazendo a mesma coisa, sabendo que eu ia fazer aquilo Aquela do mesmo monotonia jeito. de entrar, horário de entrada, horário de saída. Nunca gostei disso. Eu te compreendo. Aí quando eu formei uma arquiteta que viu o meu trabalho de conclusão, uma arquiteta, professora da Católica, viu o meu trabalho de conclusão e me chamou para trabalhar com ela. E aí eu fui, porque eu saí da faculdade já com emprego, né? Então, assim, acabou minha apresentação do TCC, meu professor me deu um cartão e falou, fulana quer que você vá trabalhar com ela. Eu falei, bom demais, né? Já formei com trabalho. Já comecei a trabalhar logo. E aí, só que aí 2 meses depois, eu não estava muito satisfeita de como que estava ali, como é que foi os combinados. E aí eu fiz uma seleção para entrar no escritório, um dos maiores escritórios também daqui de Goiânia. E na época ela era gigante, e é uma mulher, inclusive, que eu admiro demais, justamente por ser mulher e porque o escritório dela, hoje, ele é um dos maiores hoje, mas na época era assim, era o sonho de todo mundo que estudava na UEG e na Católica ir pro escritório dela. Certo. Porque todo mundo falava dela. Ela era uma mito, referência. uma referência na área da arquitetura. Tipo, só trabalha pra Isabel quem é muito bom. Só trabalha pra Isabel quem não sei o quê. Isabel Giacomo. E assim, se você saísse da Isabel e tivesse Isabel Giacomo no seu currículo, meu Deus, praticamente você não passava por seleção. Era assim, era a chancela de tipo, trabalhou lá, quanto mais tempo ficar então, melhor ainda. Então eu fiz a seleção para entrar lá e consegui entrar. Eu tinha uma amiga também da UEG que já trabalhava lá. E aí entrei e fui trabalhar com projeto executivo de arquitetura. Certo. Que, na minha humilde opinião, é um dos projetos mais difíceis e mais demorados dentro de um projeto de arquitetura, principalmente de edifício hoje. É um projeto muito complexo, que demanda muita atenção, de repetição, assim, muito detalhe mesmo. É um projeto muito complicado. E fiquei nessa área muito tempo trabalhando na Isabel. Então, assim, eu gostava demais de fazer isso. E depois eu virei gestora de obras e tal, enfim. Mas aí depois de um tempo eu cansei. Parece que aquilo me deu uma baixa, assim. Como o meu esposo, que na época não era meu esposo, trabalhava na mesma área, eu saí para poder trabalhar com ele. Então, ele fazia imagens 3D. São aquelas imagens que vão em folder de edifícios, que mostram como é que vai ser o edifício antes dele estar construído. Para tentar, para estimular a venda. Para estimular a venda, né? As imagens internas. Então, todas aquelas imagens que a gente vê para entender como é que vai ser o prédio quando ele estiver pronto, ele faz isso. E aí eu fiquei um tempo com ele, mas aí logo era cliente dele, ficou sabendo que eu tava solta aí no mercado, né? Alguém que sabe da Isabel tá solta aí. E aí me chamou para ir coordenar projetos executivos de interiores. Foi quando eu entrei na equipe de interiores. E aí entrei como coordenadora. Eu tinha minhas estagiárias, eu era coordenadora, eu tinha que fazer os projetos andarem, o escritório andar, cobrar cronograma. Isso já na Capa? Isso na Capa. Na época era Capa Casa. Era um braço da Capa. E aí era um quadro societário, eles eram sócios em uma e tinham uma sócia a mais na outra empresa e eles viviam assim.
E aí fui para essa empresa e lá foi onde eu trabalhei mais com interiores. E vi o tanto que era legal, mas eu já estava fazendo pós-graduação em interiores também. Então assim, eu já estava meio que vendo que aquela área ela era interessante, assim, gostando da área. É muito detalhe pequeno. Eu gosto de coisas de detalhes, eu gosto muito de estética. Na arquitetura, o projeto executivo, se ele for um projeto bem feito, você não repara. Porque se ele é bem feito, não é pra ninguém perceber. Certo. A viga tá escondida, o pilar tá escondido, tá tudo perfeito, ninguém repara isso. Em interiores, se você faz um projeto bem feito, bem detalhado, as pessoas reparam. Por quê? Porque ele tá ali à mostra, falando que chegou. Então eu achava isso legal. E aí fui trabalhar com eles, depois no meio lá, a gente foi todo mundo trabalhar na mesma sede. E aí, no meio dessa história, eles me transferiram para arquitetura. Voltei de novo para o projeto de arquitetura executivo. E aí, depois de um tempo, foi quando eles fizeram a sociedade. E aí, depois eu fui trabalhar só com o Paulo Renato na Nordem, já era Nordem, e depois virei sócia. Então, o processo foi esse. Foi esse. Você é goianiense? Não, eu sou anapolina, Anapolina. de nascimento. Certo. Porque, na verdade, eu fui criada no Tocantins, em Araguaçu. E aí você veio para Goiás, para Goiânia de volta para estudar, não? Não, sim. Meu pai era gerente de banco, né? Então a gente vivia mudando. Eu mudei de Araguaçu, a gente mudou para Rubiataba, que é em Goiás também. Depois a gente mudou para São Paulo, interior de São Paulo. Depois a gente voltou para Minasul, que é Goiás também. E aí lá eu terminei o 3º ano e vim para Goiânia para fazer cursinho. Aí fiz 3 meses de cursinho, já passei. E aí, 1 ano depois que eu tava morando aqui, fiz a faculdade, eles vieram embora também morar aqui. Mas é isso, assim. Mas a sua referência para o ramo imobiliário veio... É loucura, né? Não tinha nada a ver, na verdade. Quando eu fui fazer faculdade, o que eu gostava era de casa. Eu sou muito ligada à arquitetura colonial, então assim, eu gosto muito da arquitetura simples mesmo. A arquitetura vernacular que a gente fala. Certo. Meus trabalhos na faculdade eram todos voltados para isso. Eu adorava restauro, achava chiquérrimo e fã. E eu ficava vendo aqueles restauros, e foi na época que a igreja pegou fogo, restauraram a igreja, eu fui visitar, e eu achava aquilo maravilhoso. Eu era meio bicho grilo, assim, porque eu cheguei do interior, e aí eu era muito ingênua. Certo. Né? No trato mesmo com as pessoas, no convívio, no entendimento das coisas, porque eu fui criada muito, assim, super protegida. E no interior a gente não tem acesso direito nem à internet. Certo. E aí eu vim e achava super legal o urbanismo e tal, falei, nossa, arquitetura. E aí quando eu formei, eu fui cair na Isabel, 3 meses depois que eu formei, e a Isabel, mercado imobiliário, pauleira, projeto em cima de projeto, você trabalhando até 11 horas da noite pra você conseguir terminar o projeto, e era corte, era fachada, e era um monte de planta, e cliente cobrando, e todo mundo estressado e tal. Eu falei, gente, como que eu vim parar aqui nesse lugar? Como? Que eu que gostava daquilo ali na faculdade, era toda bicho grilo, era toda interessada em restauração, e urbanismo e tal, e o centro de Goiânia, e não sei o quê. Vim parar aqui. Mas aí, na verdade, depois que eu sou muito de me acostumar com as coisas. Mas, de certa forma, eu também gosto de certas rotinas, na verdade. Eu falei do correio, mas assim, depois que você tá um tempo ali trabalhando, você entende como é que aquilo funciona, você vai meio que se apaixonando pelo processo, na verdade. Então, assim, não era o que eu imaginava quando eu tava na faculdade. Não poderia imaginar que eu ia fazer isso jamais se alguém me perguntasse. Mas depois que eu fui parar pra pensar, eu falei, gente, isso aqui tá na minha vida de certa forma desde um tempo sem eu perceber. Eu visitava muita casa com a minha mãe quando a gente ia alugar casa. Eu reparava se as tomadas estavam ok. Eu que fazia vistoria. Eu era criança. Eu que falava pra minha mãe, vou alugar, adorei a casa. Mãe, tava isso estragado. Eu tinha esse olhar desde pequena. Já tinha percepção. Tinha essa percepção, então eu já falava. Para o conforto que a casa pudesse trazer para vocês naquele momento. A minha tia, eu morava com a minha tia gostava demais de folder de prédio, e ela pegava um monte, assim, e eu olhava aquilo, achava massa, mas assim, eu achava legal, mas eu tava fazendo arquitetura, eu queria desenhar, queria ser um artista, queria ser, né, o novo Oscar Niemeyer. Você não pensa assim, infelizmente, e aí é uma coisa que eu falo muito, existe uma lacuna muito grande entre a faculdade e o mercado de trabalho. Sim. E as pessoas não falam disso, porque é mais bonito romantizar. Sim. Mas eu também fiz parte dessa romantização aí e caí nisso aí. Quando eu vi o mercado de trabalho como ele era, o que eu tava fazendo,
Aí eu falei, cara, isso é legal. E fui fazendo. Meio que você entra no flow ali, e aí você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Hoje eu posso falar, hoje eu estou numa área que eu gosto, que é interiores, que eu gosto demais, porque eu vejo resultados rápidos. Pequenas mudanças fazem grandes diferenças. Eu gosto muito de trabalhar o layout. Então, assim, é uma das partes que eu mais gosto quando eu tô fazendo projeto. É pegar um espaço que às vezes a pessoa olha, é pequeno, não cabe nada, e eu, colocar um monte de coisa ali, conseguir organizar o fluxo, a entrada, a saída, os móveis e tudo, e ficar confortável. E a gente acaba que dentro do escritório, a gente criou talvez até pela criação, acho que não, mas por onde as pessoas foram passando até chegar na Norden, né? Todo mundo ali é muito focado em normas. Então, a gente segue muitas normas as normas da BNT, as normas de desempenho. Então, quando você tem normas, você quer seguir as normas e fazer tudo bonitinho, você tem muito respaldo, sabe? Para fazer projeto. E é legal porque você sabe que você está fazendo tudo certinho ali. Então, você tem uma lógica. E isso é muito bom. Como se tivesse um trilho com o caminhar. Você sabe para onde você vai, você sabe o que você tem que fazer, você sabe por onde você precisa passar para chegar ali. E as normas são esse por onde você precisa passar. É legal. A maioria desses projetos, eles são para apartamentos ou tem diversos? Qual é o segmento desses projetos de interiores que você faz? O segmento da Norden como um todo é edifícios residenciais e comerciais. Mas dentro de interiores a gente faz, a maioria dos nossos prédios que a gente faz dentro da arquitetura, a gente faz interiores. A gente chama isso de full design. É começar o projeto desde a viabilidade, passar pelo projeto legal, projeto executivo, interiores, os decorados, o stand, terminou o prédio, entregar e lá decorar, passou o cheirinho aqui, borrifou o home spray e acabou. Então assim, a gente chama isso tudo de full design. A gente faz muitos projetos assim lá dentro. Mas, interiores, além desses projetos, a gente tem alguns projetos extras. São projetos de decorados, que aí são super legais, eu adoro fazer decorado. A gente tem projetos de apartamentos, alguns apartamentos, assim, poucos. Porque a gente até fala, assim, a gente tem muito cliente que fala, eu queria fazer apartamento. Eu falei, gente, a gente não consegue, infelizmente não consigo te atender, porque a demanda do prédio é muito grande, eu não vou te dar tanta atenção. Então, eu prefiro te indicar outra pessoa, se você precisar da gente para alguma coisa. Mas aí a gente pega alguns apartamentos ou casas que geralmente são dos nossos clientes. Porque o cliente tem vários prédios com a gente. Certo. E vira, eu preciso que vocês façam a minha casa. E não tem como você falar assim, não vou fazer sua casa. Aí fala, mas como assim? Então, a gente faz alguns projetos assim. E a gente faz muito corporativo, muito escritório. Então, assim, escritório de advocacia, escritório de dermatologia, escritório... O que mais que a gente já fez? Advogados mesmo. Advogados, a gente já fez três advogados. Então, assim, a gente faz várias clínicas, escola, a gente tá fazendo escola agora. Então, para a área comercial, a Norden até é mais aberta a receber clientes de interiores. No entanto, mas a residencial é só os prédios já Sim, a gente até tem vontade de abrir, porque... A gente gosta, sim, a gente gosta. Mas a gente sempre fica naquela, peraí, mas os nossos clientes dos prédios? Então a gente fica... Eu tô tentando organizar minha equipe para ela ficar independente para os prédios, pra gente abrir um braço aqui para a parte residencial. E começar a pegar esses apartamentos, essas casas com mais tranquilidade. Falar, a gente realmente faz, gente, pode vir, sabe? Mas a gente não é o nosso foco, a gente não faz propaganda disso, não. Mas é uma coisa que a gente faz e até eu gosto bastante também. Deixa eu dar um recadinho aqui para o advogado que nos assiste, inclusive já puxando o gancho aqui da Carla. Você que tem um escritório e tem dificuldade de comunicação com o seu cliente, que fica ligando todo dia, doutor, como está o andamento do meu processo? Existe um aplicativo que resolve esse problema no seu escritório. Ele notifica o cliente no celular dele do andamento do processo e cessa essas ligações constantes. Chama App do Advogado. Acesse o link aqui embaixo, appdoadvogado.online, e conheça essa plataforma. E você que está buscando uma qualificação no mercado de trabalho, você jovem, está buscando se profissionalizar, a Faculdade Delta tem opções de graduação e até de pós-graduação. Então, acesse a Faculdade Delta, conheça os cursos disponíveis para você e não perca a oportunidade de entrar com o pé direito no mercado de trabalho. Cara, quanto à participação feminina nesse mercado imobiliário, você que
lidera muitas mulheres e tem um grupo mesclado mais com alguns homens. Como que você enxerga, no seu ponto de vista, a importância da mulher no mercado imobiliário? É engraçado que quando a gente vai para a faculdade ou quando você sai, você tem uma sensação de que a arquitetura é para mulher. Sempre tem esse preconceito. Certo. Na minha época, a gente, 16 anos atrás, as pessoas não tinham muito essa coisa do politicamente correto. Então se falava muita besteira. Mas era aquela coisa, ou você é mulher ou você é gay na faculdade de arquitetura, porque você não pode ser um homem que gosta de arquitetura, certo, sabe? Então tinha muito essa coisa do gênero e até da sexualidade ligada à faculdade. E aí dava a falsa sensação de, nossa, realmente o mercado de trabalho é muito de mulheres na arquitetura. Só que aí quando você forma e vai para o mercado, e principalmente o mercado imobiliário, você vê que não é bem assim. Os donos das construtoras, todos são homens. Os engenheiros, coordenadores de todas as obras, a maioria são homens. Você sempre vê uma engenheira ou outra em alguma obra específica, ou a engenheira ajudante do engenheiro, ou a estagiária. Você vê ali, mas a grande maioria é formada por homens. Na obra, no início, quando eu formei, eu não via uma mulher na obra. Hoje você vê principalmente no acabamento. Durante a obra pesada, se a gente visita a obra ainda não tem elevador instalado, ainda está fazendo fundação, concretagem, etc., você só vê homem. A hora que você já vai no apartamento, que ele está ali perto de ser entregue, que você vê assentamento de piso, assentamento de bancada e limpeza final, você começa a ver mulher. Então, assim, eu observei, e a gente observa sempre, assim, até no nosso dia a dia ali, com as pessoas que trabalham com a gente, quantas mulheres são detalhistas. E essa questão da mulher ser detalhista é o que faz diferença. E mesmo assim, a gente ainda não vê, não observa muitas mulheres na liderança dessas empresas. Certo. Você vê a líder do marketing na empresa é uma mulher, mas o CEO da empresa é um homem. Certo. Entende? Então, assim, existe ainda essa diferença. As pessoas já entenderam que as mulheres executam muito bem o trabalho, mas eles ainda têm dificuldade de colocar a mulher como liderança. Certo. Porque, e aí eu já ouvi demais isso também. Mas a mulher tem licença maternidade. Mas a mulher, ela tem TPM, enfim, né? São N questões biológicas que realmente a gente tem, né? Que diferenciam a gente dos homens, é óbvio, não quero comparar, os gêneros são diferentes. As possibilidades que a gente tem mais dificuldades ali no mês por conta de hormônio e tudo mais, mas a gente não tem a competência diminuída por conta disso. E, na verdade, todas essas questões que pra gente é um pouco mais pesado por ser mulher, que é a questão da maternidade e tudo mais, a gente geralmente tenta compensar com muito mais esforço. Então, o que eu vejo na minha equipe hoje é que as mulheres elas tentam sempre compensar um dia que teve que levar o filho no médico, ou que teve que sair para socorrer o menino no hospital e levar no hospital, sei lá, no pronto-socorro, ou buscar na escola, ou que a creche fechou, enfim. Você vê a preocupação delas em repor aquele tempo para você, como se elas estivessem te devendo. Ela tem aquela ausência, no entanto, dobra a carga num outro momento. A autorresponsabilidade da mulher é muito grande. Ela se cobra demais. Então, assim, são pessoas excelentes de trabalhar. Mas a gente acaba que eu acho que essa questão da posição delas no mercado é muito por conta ainda de é uma questão cultural, uma questão de muitos anos aí, estrutural. Acho que é difícil. É o patriarcado, você, né? A gente pode... É difícil você quebrar isso, até porque o patriarcado, né? Eu não sou muito entendida, então eu nem gosto de usar muitos termos, assim, mas assim, o que eu vejo? O cara fez a empresa dele lá nos anos 50, anos 60. E aí hoje ele tá mais velho. Aí pra quem que ele vai passar? Pro filho mais velho. Por quê? Porque a filha às vezes tá casada, às vezes o marido dela é médico, ela tá lá cuidando da família e tal. E aí esse cara assume, e aí ele é o CEO da empresa. E aí quem que ele vai treinar pra ser CEO no lugar dele? O filho. Então assim, até porque as mulheres hoje, elas estão mais independentes também. E elas às vezes querem trilhar outros caminhos. Certo, então, quer sair até do caminho da que a família está seguindo e buscar. Então, como a coisa é um pouco por herança,
isso vai sendo repassado. Tipo, o cara não pensa assim, cara, eu não vou passar pro meu filho. Eu vou contratar aquela funcionária minha que é, nossa, maravilhosa, e vou colocar ela pra ser CEO no lugar dele. Mas é estranho, né, na cabeça deles. Eu acho que acontece muito isso. Você vê muita coisa da herança, assim, nas empresas. E aí, eu até compreendo, assim. Mas quando você desce ali do CEO pra baixo e olha, você tem muita mulher ali. Só que mesmo tendo muita mulher e essas mulheres sendo responsáveis por muita coisa, na hora da discussão, elas ainda ficam mais caladas. Elas ainda falam um tom de voz mais baixo. Às vezes a palavra final ainda é do homem. E aí uma coisa que eu fiz muito isso, quando eu me tornei sócia, foi ter uma postura muito mais, digamos assim, impositiva, às vezes até um pouco agressiva. Eu fui chamada de arrogante. Eu fui chamada de vários nomes, que às vezes um homem ia ser chamado de, nossa, olha que cara competente, olha que proativo, nossa, você viu o que ele falou? Cara resolveu rapidão, você viu, ele te deu uma resposta e ele resolveu o problema. Não, como é mulher, a mulher é arrogante, ela falou na hora que não devia, ela se meteu no assunto que não era dela. Então assim, por isso eu já passei várias vezes, e isso é complicado, mas eu vejo que a gente não pode deixar pra lá, sabe? Tipo, nossa, aconteceu isso, agora eu vou ficar em casa chorando e, não quero mais trabalhar com isso. Pelo contrário, geralmente quando acontece isso, eu sou pior. Aí eu faço mais forte ainda e eu mostro mais ainda. E aí eu aprendi a vestir a carapuça e tá tudo certo, sabe? Porque às vezes pra mim, a carapuça pode pesar, mas aí pra Laura não vai pesar tanto. Porque eu já abri o caminho pra ela. Então eu acho que assim, hoje a gente tem uma série que vai sair do Prime Video, que eu nem sei se eu podia falar. Pode, à vontade. Que eu tava olhando sobre os arquitetos, a arquitetura brasileira, contemporânea. E aí, uma das arquitetas que tá lá, na verdade tem várias arquitetas, mas uma delas é a Fernanda Marques, que é uma das arquitetas que eu tenho uma admiração assim, muito grande, porque ela tem uma postura, ela é muito elegante, os projetos dela são maravilhosos, ela tem uma fala, ela tem uma presença, assim, de muitos anos. Desde que eu formei, eu vejo falar dela e ela tá lá até hoje, assim, ela tá sempre ali em voga, né, nas pesquisas, nas revistas, alguém fala alguma coisa, ganhando prêmio, etc. Então, e ela só ela. O nome do escritório é Fernanda Marques. Eu fico imaginando, não sei da vida pessoal dela, mas eu fico imaginando, assim, a família, né, o orgulho que deve ter daquela mulher conseguir chegar naquele nível. No nível que ela tá ali, igual todos os homens que estavam no vídeo. Assim, até mais, talvez, porque os projetos dela estão além de Brasil, né? Então, ela marcou a presença feminina no mercado imobiliário. Marca, como várias outras, mas ela... E aí, é muito engraçado, porque é mercado imobiliário também. Ela faz muita casa, mas ela faz muito prédio, ela faz muito decorado, ela faz muito mercado imobiliário. Ela é uma das pessoas que todo mundo quer ter para assinar o projeto. Ela joga as tendências ali no mercado. Então, assim, dita as tendências, né? De arquitetas atuais, a gente já teve muitas arquitetas, não vou ficar falando de história da arquitetura. Mas, assim, ela hoje é uma pessoa que eu olho e falo, a gente está bem representada e que a gente tenha mais pessoas assim. É bem legal ver isso. Para poder ocupar esse espaço que também deve ser ocupado pelas mulheres e que o mercado, não só em Goiás, a gente trouxe um número aqui de apenas 30% de mulheres ocupando cargos de liderança, mas no Brasil inteiro isso é uma realidade, né? De que a presença masculina no mercado, de liderança, na verdade, em qualquer tipo de mercado, ela é mais presente, né? Ela é maior. E ainda também há no mercado, você pontuou, mas eu gostaria de trazer mais esse assunto, da voz feminina não ser escutada, mesmo quando ela se faz maioria ali, não em cargos de liderança, mas maioria no trabalho, na execução. Sim. A voz feminina ainda ela não é ouvida. Ainda não é ouvida, você vê isso em reuniões. A Nicole, ela faz projeto executivo, minha sócia, e ela tem a voz muito ativa nas reuniões. Mas vira e mexe, a gente tem algum caso de tipo, fulano falou mal da Nicole, porque ela falou alguma coisa. Fulano brigou com a Nicole na reunião. Tipo assim, fica calada aí, minha filha, sabe? Alguma coisa assim.
Vira e mexe a gente tem, e assim, até hoje. É engraçado, porque não, a gente passou. Não, até hoje tem. Mas ela continua lá, falando tudo que ela precisa falar. Certo. E assim... Ou quando não, no mínimo, ignora, como se ninguém tivesse falado nada. Não, mas ela não ignora, ela responde. Eu falo sempre o com grupo classe. no todo, a mulher fala e depois vem o grupo, parece que não escutou nada. Não tinha ninguém. Tem muito isso também. E tem até uma coisa que eu acho que é até pior, que é assim, às vezes a gente vê que aconteceu isso e aí fica todo mundo calado, sem fazer nada. É uma das coisas que eu bato muito na tecla no escritório. Eu acho que eu, talvez, até por ser mulher, eu puxo muita sardinha pro lado das mulheres, principalmente das que têm filhos. Eu sou muito assim, tipo, eu passo pano, sabe? Eu passo pano, eu tento ver o lado delas, eu tento, tipo, incentivar ao máximo também que elas consigam fazer o trabalho delas direito para elas não perderem a possibilidade de estar no home office. A gente trabalha 100% home office. Tem um detalhe assim... Olha, que interessante. Tem um detalhe da empresa que é esse. A gente trabalha 100% home office desde 2021. A gente foi para casa na pandemia. 2021 a gente tentou voltar e aí ninguém gostou. Todo mundo foi para casa, a gente entregou a sede, vendeu os móveis e foi todo mundo para casa. Porque a gente viu que a gente produzia mais. E assim, pra gente que eu vivia longe do Joaquim, eu saía pra trabalhar de manhã, almoçava no escritório e voltava de tarde pra buscar ele na escola e loguinho ele tava dormindo, eu nem ficava com ele. Hoje eu fico com o Joaquim? Não, também não, eu tô lá no escritório, dentro de casa trabalhando, mas assim, mamãe, não sei o que lá, mamãe, olha isso aqui, mamãe, não sei o que lá, tá bom, filho, tá bom. Então assim, ele está ali comigo, ele tá me vendo trabalhar, existe, a mãe dele está em casa, então eu falo pra ela sempre, olha, gente, trabalha direitinho, que é para vocês terem essa possibilidade. Não é todo mundo, assim, os escritórios que são 100% virtuais. Eu acho que eu posso contar nos dedos Brasil, porque todo mundo que saiu, depois virou híbrido e hoje está voltando 100% físico. A gente vê várias pesquisas falando exatamente a mesma coisa, vários empresários falam super mal do home office, porque não souberam administrar, não souberam fazer gestão. Então, assim, a competência deles para fazer isso, eles jogam na culpa do home office. Sim. Mas assim, eu sempre falo para elas, olha, não deixa a peteca cair, porque a gente tem um benefício gigante de estar com as crianças e poder trabalhar. Então vamos, e aí se você vê o esforço delas de tentar conciliar justamente para não perder essa chance. Então assim, isso é legal também. E eu fico feliz assim, porque realmente é um ambiente de trabalho onde a gente onde eu falei que eu puxo a sardinha, eu puxo o passo pano, eu tento sempre incentivar isso mais. Lógico que eu puxo o saco das mulheres, claro, eu tento fazer isso porque eu sei o tanto que é difícil, sabe? É complicado, você, por ser mãe, você já sente culpa. A culpa nasce com a mãe. Certo. E aí, diferente do homem, e aí eu não sei se é psicológico ou se é hormonal, você sai pra fazer alguma coisa. Você não consegue só fazer aquela coisa e ficar tudo bem. Você tá pensando no filho que tá lá, sabe? Você tá pensando, eu devia... mas será que eu devia estar aqui? Eu devia estar lá, eu devia estar cuidando. Então, assim, a gente fica naquela eterna culpa. Sim. Então, é muito difícil você conciliar a carreira com a parte da maternidade. E você falar assim, olha, eu sou boa nas duas, eu faço bem feito as duas. Porque tem dia que você falha em uma ou falha na outra. Não, e assim, eu... Mesmo como homem, eu senti falta disso, que você está falando. Ano passado eu trabalhava 100% em home office, no meu escritório dentro de casa. E aí eu tive que assumir um cargo agora em 2024 e passei a sair. E eu senti uma falta muito grande, pelo menos de estar ali presente. Eu tenho uma bebê de 2 anos, então esse último ano foi sentindo essa falta. E a mãe tem natural, né? É intrínseco o cuidado e a necessidade de estar presente. E olha que eu sou uma pessoa, assim, até independente. Eu brinco que lá em casa é muito bem dividido, assim. Mas eu sou super independente. Eu tento não deixar de fazer nada porque eu tenho os meninos. Até para eles aprenderem que na vida também, eles também têm que ter a vida deles. A gente não pode se basear na vida... minha vida é só meu filho. Acabou o filho, acabou a vida. Não, ele saiu, casou, acabou. Não, não acabou. Você continua tendo a sua vida. Você continua sendo você, mesmo sendo mãe. E aí é uma coisa que eu falo, assim, gente, vocês são vocês ainda, vocês não são só mães. Mas a gente mesmo assim sente aquela culpa. Mas eu tento sempre fazer e estar nos lugares onde eu preciso, nos eventos de arquitetura, nas feiras que eu preciso ir, as viagens que eu preciso fazer. Lógico, eu tenho suporte, se eu não tivesse eu não faria nada disso. Mas assim,
isso é difícil, porque você faz. Ok, o racional tá ali, eu tenho que fazer, eu vou fazer, beleza. Aí o coração tá lá assim, mas eu sou uma péssima mãe, quando meu filho crescer, ele vai me odiar, e que não sei o que, ele vai ficar traumatizado, e a minha mãe cuidava tanto de mim, por que que eu não sou assim, sabe? Essa cobrança, ela é constante, assim, e olha que eu faço terapia, eu não sei quando que ela vai acabar. Eu acho que não acaba, eu acho que não acaba, só a gente passou a ter alguém em cuidar, acho que esses pensamentos, eles sempre existirão, mas o importante é se dedicar e entregar o máximo que pode para poder criar os filhos para essa sociedade que vivemos, né? E essa sociedade que é tão preconceituosa, né? E aí, assim, eu tenho uma filha. Aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou criar ela para ela ser forte, para ela entender que o mundo é assim. Porque eu não vou conseguir mudar o mundo para ela chegar. Mas para ela ter força de, o mundo é assim, mas beleza. Eu suporto você, mundo. E mesmo assim eu tô aqui, mesmo assim eu vou fazer as minhas coisas. Porque, na verdade, é isso, assim. A mulher não pode, gente, mas o mundo é assim, e aí, não, vamos continuar, uma hora isso melhora. Eu acredito muito na equidade. Eu não acredito que as mulheres têm que ser a maioria, ou as mulheres têm que... Não, eu acredito que tem que haver igualdade entre os dois gêneros. Não pode existir diferenciação. Eu vou te contratar porque você é homem. Eu vou te contratar porque você é mulher. Não, eu tô contratando um currículo. Se ele é homem, se é mulher, se gosta de homem, se gosta de mulher, se é branco, amarelo, vermelho, azul, não interessa. Porque você tá contratando um ser humano, que é competente ou não é. Então, tem que existir isso. Fulano e fulano, eles ganham iguais. Por quê? Porque eles fazem o mesmo trabalho. Então, eles têm que ganhar a mesma coisa. Não tem diferença. O fulano ganha mais porque ele é homem, a fulana vai tirar licença, a fulana vai... Um dia ela vai faltar pra fazer isso. Não pode existir esse tipo de comentário. Existe. Porque tem que ser de acordo com a entrega do trabalho, de acordo com o cargo que ocupa, a função que ocupa e o que consegue entregar. Carla, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem, uns conselhos para as mulheres que estão querendo ingressar no mercado imobiliário e tem essa realidade do domínio masculino nesse mercado. Que conselho você daria para essas mulheres que estão buscando ingressar nesse mercado? O conselho que eu daria é, não tenham medo. Assim, não tenham medo mesmo. A gente não é menos do que ninguém. Estudem muito, porque todos os homens e todas as pessoas vão cobrar mais da gente do que dos outros. Só porque a gente é mulher. Isso é um fato. E contra fato não há o que fazer. Mas já que não tem o que fazer, a gente tem que estudar mais do que os outros sim. A gente tem que se preparar mais, a gente tem que falar melhor, a gente tem que se vestir melhor, a gente tem que se portar melhor. A gente tem que ter diferencial pra gente se destacar. Porque pra gente é um pouco mais difícil. Mas quando você consegue, é ótimo. A sensação é ótima. Porque é difícil. Como é difícil, tudo que é mais difícil é melhor. Então, assim, eu não desistiria. E eu acho que tem ótimos exemplos de mulheres maravilhosas no mercado. Que, cara, dá pra, ter como ídola. Olha, fulana, e não no mercado só de arquitetura ou de mercado imobiliário, mas em todos os mercados tem... Eu tenho um cliente que é advogada que eu olho para ela e falo, meu Deus, como que pode ser tão elegante, tão inteligente, tão boa no que ela faz, sabe? Tem umas mulheres que são incríveis. E aí, assim, mas vamos lá, a mulher já é incrível por si só, né? Eu tô aqui gravando esse podcast, minha madrasta do meu esposo tá ali cuidando da minha filha, né? Então, assim, trabalhou o dia inteiro. Então, são mulheres que trabalham o dia inteiro, ainda depois cuidam da casa, depois cuidam do marido, cuidam dos filhos. Então, a gente já dá conta de tanta coisa que dirá do machismo. Isso é fichinha pra gente, né? Parabéns, Carla, de fato. Deixar isso não atrapalhar a vida, né? E seguir com os seus projetos, com as suas vontades, independente daquilo que a sociedade tenta emplacar, tenta colocar. Sim. Carla, obrigado novamente. Então, deixe suas redes sociais aqui para as pessoas que estão nos assistindo poder acompanhar e conhecer um pouquinho do seu trabalho e se inspirar. Tá bom. @Norden Arquitetura, N no início, N no final, Norden Arquitetura, e @Carla com K, Arc Norden. Na verdade, a Carla Norden Arc. É Norden Arc, gente. Eu não esqueci. A gente vai deixar escrito aqui embaixo. E aí a gente posta sempre os lançamentos imobiliários, o que a gente fez, os projetos. Decorados, a gente sempre vai visitar, fotografar, então tem bastante conteúdo, principalmente para os estudantes de arquitetura
que gostam e queiram seguir a gente, estagiários. A gente vai já captar os estagiários para o escritório. E é isso. É uma oportunidade aí, ó. É. Então, novamente, muitíssimo obrigado, tá? Pessoal, obrigado novamente pela audiência, obrigado pela paciência de sempre, obrigado pelos pontos de vista que vocês deixam no comentário. Inclusive, deixe o seu ponto de vista aqui no nosso comentário, curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal. Siga as nossas redes sociais, Boletim Goiás em todas as redes sociais. Siga as redes sociais da produtora parceira, @TC Multimídia, e o ponto de vista _PDV. E para se manter bem informado de tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, boletimgoias.com.br. O verdadeiro progresso de uma sociedade pode ser medido pela condição de suas mulheres. Mahatma Gandhi. Uma boa noite e até mais.